Bom dia, meus queridos! Hoje nós vamos dando sequência aos milagres de Jesus. E hoje a gente vai falar de um milagre muito interessante. Você conhece Saulo de Tarso? Não! Saulo de Tarso é uma peça fundamental do cristianismo. Saulo de Tarso é um dos apóstolos de Jesus, um apóstolo muito conhecido. Quem arrisca dizer lá nos comentários o nome dele? Dá um pause aí e responde lá. Quem foi Saulo de Tarso? Você já sabe? Então nós vamos fazer a leitura de Atos 9:1 para a gente descobrir quem foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é um dos discípulos de Jesus, é o discípulo Paulo. Então, se você já gostou desse assunto, clica aí, se inscreve, dá um like aí, clica no sininho das notificações para que o YouTube esteja alcançando vocês e enviando os novos vídeos para vocês. Então, sem mais delongas, vamos à leitura, né? A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, quem será este, né? Quem será este? Quem era Paulo antes de se tornar Paulo? Paulo era um soldado que perseguia Jesus, né? Perseguia os cristãos. Enquanto os discípulos pregavam e convertiam as pessoas, Paulo os matava, os perseguia, prendia. Paulo era um exterminador de cristãos, né? E aqui fala, nessa passagem que a gente leu, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o maioral que tinha lá na época, era o maioral dos sacerdotes, né? Era o chefe. E Paulo se dirige a ele, né? Dizendo para ele que está caçando os discípulos e quer matar os discípulos. Olha, ele fala, respirando ainda ameaças de morte. O que é ameaça de morte? É você dizer que vai matar alguém, né? Isso é ameaça de morte. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, no caso, achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, o que ele queria? Se ele encontrasse algum cristão, ele mandava prender. Se ele encontrasse os discípulos, ele os matava. Então, esse era o intuito de Paulo. Mas será que Paulo era mau? O que vocês acham? Então, antes de Paulo seguir a Cristo, ele era mau? Olha só que coisa, né? Não. Ele achava que ele estava fazendo certo, gente. Ele era judeu e dentro do judaísmo, Jesus, para quem não acreditava, não aceitava que ele era o Filho de Deus, ele era blasfemo, né? Ele estava se colocando no lugar de Deus, se chamando, se autoproclamando o Filho de Deus. E isso não era, como é que eu vou dizer assim, não era aceito lá naquela época, né? E Paulo, como um bom judeu, começou a perseguir, dizendo, não, estão querendo passar por cima de Deus, vão morrer, vamos lá, a gente vai matar eles, né? E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor. Que luz era essa? Alguém sabe? O versículo seguinte responde, E caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? De quem era essa voz, gente? De Jesus. Saulo devia estar aterrorizado com aquela luz e aquela voz, né? Aquilo era um milagre, era uma coisa que ninguém via, mas era um milagre que causava nele espanto e temor, um grande temor. Por quê? Porque ele achava que Jesus não era real, né? Jesus já tinha morrido, ressuscitado, mas vocês lembram que os guardas foram e conversaram lá com os maiorais e eles disseram assim: vamos dizer que os discípulos dele entraram no túmulo e roubaram o cadáver. Não vamos dizer que ele ressuscitou. Então, a gente não pode dizer que Paulo sabia que Cristo foi ressuscitado ali naquele dia. Pode ser que Paulo ache que eles roubaram o corpo de Jesus e que Jesus era uma fraude. Mas aqui, Jesus se mostra para ele como? Brilhando, né? Jesus faz um brilho, traz uma luz. Paulo, eu sou a luz do mundo, Paulo. Por que você está me perseguindo, Paulo? Né? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então Jesus não repreendeu Paulo, só disse assim: ó Paulo, por que você está me perseguindo, Paulo? Vai pregar, Paulo, vai falar de mim. Você não crê em mim, Paulo? Eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus. Não é uma fraude, é uma verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim, Paulo. Acorda, Paulo. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, né? Não vendo, contudo, ninguém. Então até os soldados que estavam com Paulo ouviram essa voz, viram essa luz e olharam ao redor deles e não viram ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Paulo ficou cego, né? Aquela luz cegou a Paulo. Mas se a gente for analisar direito, essa luz não cegou a Paulo. Essa luz abriu a visão de Paulo. Mas para que essa abertura ocorresse, Jesus precisou usar um modo extraordinário, porque de falar dele, dos discípulos pregarem, dele ter vivido, ter morrido e ter ressuscitado, não surtiu efeito na vida de Paulo. Mas Paulo era um escolhido. Paulo estava lá nos planos de Jesus para levar a palavra dele. Paulo era um perseguidor dos judeus, né? Um perseguidor de cristãos. Então, a palavra dele sobre Cristo, dizendo o que Cristo fez por ele, valia muito, era muito importante, né? As pessoas, se ouvissem Paulo, que matava os cristãos, dizendo: olha, eu conheci Jesus, ele me parou no caminho, ele veio como uma grande luz e eu ouvi a sua voz e eu fiquei cego e permaneci cego por 3 dias até que aconteceu outro milagre e eu voltei a ver. Mas esse milagre nós vamos falar no segundo vídeo, tá bom? E guiado pela mão, levaram-no até Damasco e esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Paulo ficou entristecido, porque hoje, agora, neste momento, ele conhecia Jesus e sabia que Jesus era real, que Jesus realmente era o Filho de Deus e que Jesus veio ali falar para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo, vai pregar, vai falar sobre mim, né? Não me persegue, rapaz, você está errado, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que as Escrituras falavam que viria. Eu estou aqui, Paulo. Estou aqui para você. Vamos, Paulo, acorda, levanta, vai para Damasco, que lá eu separei pessoas que vão falar de mim para você e você vai me entender. E Paulo se entristeceu. Quando você não come, não bebe, não dorme, é sinal que o teu espírito, o teu corpo, a tua alma não estão bem. E Paulo não ficou bem,
ao saber disso, né? Paulo sentiu tristeza, né? Paulo ficou arrasado de saber que ele estava matando o povo dele e que o povo dele estava certo, que Jesus existia e que ele era Deus. Então Paulo se entristeceu, foi para Damasco, Jesus guiou, né? Eles levaram ele lá onde era para ele ir e deixaram ele nesse lugar, e lá ele permaneceu por 3 dias sem comer e sem beber. Mas depois disso, ele recebeu a visita de alguém muito especial. E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já tenham conhecido, que vocês comentem se conheciam ou não, né? E espero que vocês reflitam, né? Nessa história tão bonita, nesse milagre tão bonito que Jesus fez. Paulo de perseguidor, Saulo de Tarso, de perseguidor de cristãos, agora apóstolo, pregador da palavra de Cristo. Cristo é maravilhoso. Ele pode converter a sua vida. Você pode mudar totalmente. Basta você ouvir a voz de Cristo e atender. Paulo não só ouviu, ele atendeu. Cristo disse que era para ele ir e ele foi. Então vamos, Cristo está falando para você hoje. Vai, meu filho, vai. Vai para uma igreja, vai para um lugar, vai para qualquer lugar que alguém possa te dizer quem eu sou e o que eu fiz por você e o que eu espero que você faça a partir de agora. Então, tamo junto? Vamos lá. Até a segunda parte do vídeo.